você recebeu alguma coisa. Não teve hoje? Não teve hoje? Chamadinha? Entendi. Isso. O link do WhatsApp eu fui com a Mariana. Ela fez. Bom dia! Estamos só aguardando mais um pouquinho para a gente começar a nossa live. Estou aguardando então a entrada da doutora Adélia aqui para compartilhar com a gente no Facebook. Tá? Agradeço para quem já está nos assistindo e entrando. É só para que vocês aguardem um pouquinho, tá bom? Bom dia, Caio. Já estou vendo o Caio aqui participando. Seja bem-vindo, Caio, à nossa live. Valéria Gomes, bom dia, Valéria. Laís, também já entrando aqui na nossa live. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem, doutora Adélia? Tudo jóia. Então tá bom. Tudo bem, vamos lá, tô ansiosa, né? Me acostumando com a tecnologia nova. Ok. Adélia, você consegue virar a sua câmera? Ela está... Isso, perfeito. Isso. Agora Eu vou tentar tá fechar uma ok. janelinha. Se cair, tá melhor Ah, assim? O som tá bom? tá ótimo, Eu perfeito. queria Sim, tá entender ótimo. por que que eu não estou entrando pelo Note, mas se eu não conseguir, a gente prossegue. Tudo bem? Ok, tudo bem. Legal. Dá para começar? Aguardar um Podemos pouquinho. começar então. Bom dia então a todos, né, que estão aqui hoje com a gente participando. Hoje nós iniciamos um novo ciclo de lives, né? Só um minutinho, gente. De uma interferência aqui, só um instante, gente. Essa parte de tecnologia a gente está sempre reaprendendo, né? Desculpa aí da nossa parte. Mas vou retomar então. Bom dia a todos. Agradeço a quem está acompanhando aqui com a gente. Mais uma live. Hoje a gente começa mais um ciclo de lives, né? A gente tem todas as terças e agora a gente tem hashtag Fique Bem na EGP. E o foco dessas lives, né, que começam hoje, então, é trabalhar um pouquinho mesmo a qualidade de vida, a saúde mental, pensar um pouco nesse equilíbrio entre o físico e o mental, né? E hoje a gente começa com o tema, então, ansiedade, né? Como é que está essa questão da ansiedade no nosso trabalho, no nosso dia a dia? E se a gente parar para refletir um pouquinho sobre esse tema, né, ele é extremamente importante porque nós sabemos que atualmente, frente a toda a pandemia, essa situação nova que nós estamos vivenciando, a gente sabe que isso está gerando muita ansiedade nas pessoas, né? As pessoas estão mais ansiosas porque realmente é algo novo, incerto, né? E as incertezas geram todo esse medo mesmo. Então, por isso também a gente achou extremamente pertinente trabalhar esse tema de ansiedade nesse momento. E aí eu vou então passar para a nossa convidada de hoje, né, que vai abordar o tema, que é a Adélia Ferraz Dair Miranda, psiquiatra, atua aqui na prefeitura, né? É uma profissional assim, uma profissional que está sempre junto com a gente na Escola de Gestão Pública, em vários momentos, sempre presencial, né, Adélia? Hoje a gente está inovando, então, né? Realmente reaprendendo formas novas. E ela vem para falar um pouquinho, então, para a gente sobre a questão da ansiedade. Então, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho, né? O que é essa ansiedade? Se realmente o fato da gente estar vivendo esse momento de pandemia, isso está
fazendo com que as pessoas fiquem mais ansiosas? Como é que a gente lida com tudo isso? Tá bom? Obrigada, viu, Andréia? Bom, primeiramente, bom dia, tá? Obrigada mais uma vez pelo convite da equipe da Escola de Governo, a Val, a Sandra e, assim, todas as pessoas que, de certa forma, me convidam para partilhar desses momentos, tá? Primeira coisa, assim, tá legal o som, Val? Tá dando Tá para legal, ouvir? sim. Tá. Jóia. Então, vamos começar por aí, né? É claro que as pessoas ficam mais ansiosas. Eu tive que aprender tudo de novo, né? Eu já tenho que falar sem saber se estão me ouvindo, meu Deus do céu, e acreditar, olha só. Então a gente está falando até de outras coisas. A gente vai ter que acreditar em coisas que a gente nem palpa tanto assim para poder sobreviver a esse momento de ansiedade. Então, primeiro, o que é a ansiedade? Né? Não é a primeira vez que a gente conversa sobre isso. A ansiedade, ela é um sintoma, tá? Que ela é sentida como uma sensação objetiva de um desconforto, né? É um sinal de alerta, acompanhada de uma sensação subjetiva de um hiperfuncionamento autonômico. Então, o nosso sistema nervoso autônomo vai dar um sinal de que meu organismo precisa ficar em alerta. Ou seja, eu vou ter um aumento da minha pressão dentro do nível fisiologicamente normal, eu vou ficar um pouco mais tensa, mais alerta. A ansiedade pode ser uma coisa normal quando ela te prepara para uma atitude. Então, é normal no momento em que eu tenho que aprender coisas novas, lidar com coisas novas, eu ficar mais ansiosa. Então, é uma noite que eu já não durmo legal, ou eu durmo um pouco mais tensa, ou eu fico num alerta maior. E ela é anormal quando ela é contínua e quando, ao invés dela me preparar para uma atitude, ela me paralisa. Vou dar um exemplo que eu acho que é bem o nosso foco, tá? Então, eu tinha que me preparar para uma situação nova. Existe uma preocupação normal, tá? Eu tenho que lidar com uma tecnologia nova, eu tenho que me fazer ser compreendida, tem que ser produtiva esse momento, né? E de repente eu não conseguia conectar. E aí eu fico assim, meu Deus do céu, será que o problema é comigo? E aí liguei, aí conversei com a Sandra, com a Ana, não, a gente está com problema de conexão mesmo, alguns dias atrás. É claro que eu estou mais preocupada. É claro que eu estava pronta antes da hora, diferente daqueles 10 minutinhos de atraso que sem querer eu dou de vez em quando nas palestras. É claro que estava tudo antes aqui. Agora, enquanto eu consigo me preparar para tomar uma atitude, a ansiedade está dentro do esperado. A hora que eu me paraliso, começo a ter batedeira, sudorese, tá? Batedeira, vamos traduzir aí uma taquicardia, começo a evitar comportamentos, sinto uma vontade enorme de ligar para a Val e falar assim, não vou, né? Não gosto dessa tecnologia, passei da idade de aprender isso. Então a ansiedade está me paralisando. Se eu começo a ter sintomas repetitivos, eu posso ter algum transtorno de ansiedade. Ou eu posso estar tendo só algum pico de ansiedade relacionado ao momento. Porque isso é importante também para a gente diferenciar a maneira como a gente vai abordar essa ansiedade nesse momento, já que todo mundo está mais ansioso, porque a gente está tendo que lidar com várias situações novas e nosso inconsciente, nosso organismo, o nosso eu como um todo está mandando sinais de alerta para a gente o tempo todo. Olha, pensa bem que você tem que pensar em como é que você vai agir. Mais ou menos isso, Val? Isso, é isso mesmo. Acho que a gente tem que realmente pensar em maneiras mesmo de trabalhar no nosso dia a dia essa ansiedade. Como fazer, de alguma forma, para diminuir essa ansiedade que a gente está sentindo. Como vocês têm um Então, tratamento, como você disse, de lidar lidar com isso. com isso. Eu acho que assim, ó, primeira coisa, a gente tem que diferenciar o que é uma ansiedade do que é um medo completo, tá? Então,
Lá atrás, esse termo nem é muito utilizado agora, mas quando eu fiz psiquiatria há uns bons aninhos lá para trás, não façam contas, pelo amor de Deus, né? Mas assim, a gente dizia que a ansiedade é o medo do desconhecido. E o medo era o medo, né? A preocupação de eu não conseguir mobilizar recursos para me defender frente a um objeto concreto. E a ansiedade era aquela questão que eu não sabia nem como me defender, nem se era possível me defender. Exemplo. Então, todos nós estamos preocupados porque as nossas crianças estão no prejuízo, com aula, com tudo. O que é medo? Medo é uma coisa concreta. Então, é assim, todo mundo vai ter 6 meses de prejuízo? Como a gente vai fazer para igualar as dificuldades financeiras, as diferenças? Como que eu vou fazer para as pessoas serem ouvidas, né? Será que vão se preocupar com as crianças realmente? Então, isso é medo, tá? O que é ansiedade? É eu sentir uma angústia que eu não sei nem do que. É eu sentir uma preocupação, uma dificuldade para dormir, um desconforto, uma alteração do meu hábito alimentar, uma irritabilidade que eu não consigo nem direcionar. Isso é uma ansiedade exacerbada. Se eu começo a ter constantemente sintomas, aí é a questão patológica. Mas eu acho que hoje a gente vai falar da situação normal, né? Então, primeira coisa, se eu me percebo nesse momento com dificuldade de ter atitudes produtivas perante a vida, com uma sensação de angústia constante, é interessante que eu procure qual que é o objeto concreto do meu medo. Qual que é a minha preocupação, tá? Porque nesse momento são muitas, para todo mundo, para todos os segmentos. É uma preocupação com a subsistência? É uma preocupação com a organização doméstica? É uma preocupação com o cuidado dos filhos? É uma preocupação do risco de contaminação, né? Então, vamos procurando identificar quais os nossos medos. Identificado o medo. Vamos procurar uma fonte confiável de informação e uma rede de apoio confiável. Vamos reconhecer as nossas fragilidades e até poder dizer, olha, eu estou preocupado com isso. Não, com isso eu consigo me organizar, isso aqui eu consigo dar conta. Não, isso eu não consigo dar conta e eu vou precisar de ajuda. Entendeu? Aos poucos, essa ansiedade vai diminuindo a hora que a gente reconhece os nossos medos. Porque eu acho que hoje, mais do que falar de ansiedade e doença, a gente está precisando falar da ansiedade normal. Aquela em que a gente vai ter que se juntar e fazer uma rede de seres humanos para procurar possibilidades de ajuda concreta. Entende? Sim, eu acho que é a forma que a gente vai ter para poder falar sobre isso e lidar com essa questão, né, Adé? Pelo que você está falando. Sim, eu vou trazendo os exemplos mais concretos que eu tenho, e aí a gente vai discorrendo sobre isso. Então, vamos lá. Escola de governo. Ontem eu assisti a live sobre comunicação assertiva, tá? Então, ansiedade minha, tá? Parece que eu tô longe de coisas que eu fazia. Isso não é legal para o ser humano. A gente tem uma construção da nossa identidade. Então, eu trabalho no CAPS, continuo trabalhando, agora eu estou de férias, mas sempre, assim, eu mantive o atendimento porque é uma questão que não dava para interromper, era um serviço muito essencial. Mas tem outras coisas minhas que faziam parte da minha identidade e que eu fiquei longe. Por exemplo, a escola de governo, tá? E aí, de repente, eu sou convidada para participar, sem saber se eu consigo dominar essa tecnologia, se eu consigo fazer de uma maneira adequada. Então, eu vou, peço ajuda, reconheço a minha dificuldade, isso diminui a ansiedade. Eu estou falando disso porque ontem a Sandra, na hora que ela estava fazendo a mediação, ela falou, né? A gente fica muito preocupado em saber o que vai acontecer.
E eu fico pensando que o pessoal da escola de governo também parou para pensar, pô, peraí, e o meu trabalho? Né? É um trabalho essencial. Vai ser mantido? Não vai ser mantido? Vai ser considerado daqui para frente uma coisa sem importância? Não, peraí. É importante, existe uma maneira, vamos procurar essa maneira, né? Então, vocês devem perceber que aos poucos vocês também vão respirar mais aliviados. Aquela sensação de cansaço que a gente tem chegado ao final dos dias, né? Então, a hora que a É gente vai bem isso mesmo. mobilizando essa rede de ajuda. Eu acho que todo mundo fez uma observação nesse período assim, nossa, parece que a gente trabalha menos e termina cansado, cansado, como se Mas tivesse trabalhado o dobro. é essa sensação mesmo, Kelly. Você está falando da escola de governo, foi bem isso. A equipe toda, ela teve que repensar novas formas, né, de uma maneira muito rápida. Isso gerou esse sentimento mesmo, essa coisa de ansiedade de resolver, né? É uma expectativa muito grande. E hoje a gente consegue lidar um pouco melhor com isso, porque a gente está conseguindo realizar de uma forma diferente. Só que esse cansaço, realmente, eu falo por mim, a gente sente, eu senti bastante mesmo. Parece que eu trabalho uma carga horária menor, nós estamos aqui presencialmente, né? A nossa equipe, a maioria da equipe está em home office, mas quando eu chego em casa, eu me sinto muito cansada, né? Eu acho que a gente tem que realmente colocar muita energia nessa nova forma de trabalhar. Então, o que que é esse cansaço? Na realidade, né, você, não sei se você consegue pensar que você trabalhou em dobro, tá? E por que que você trabalhou em dobro? Você teve que pensar no que ia fazer, como ia fazer, se isso era o adequado, tá? Então, é uma ansiedade frente a um medo concreto, uma preocupação concreta. Vamos trocar medo por preocupação. Eu vou trazer o exemplo do CAPS, tá? Então, eu trabalho com criança e adolescente. Não, não é para trazer para atendimento porque tem risco de contaminação. E eu atendia 12 pacientes por período. E aí eu tenho uma criança, uma adolescente se automutilando, ou com uma ideação suicida, ou com uma depressão grave, ou que teve uma crise de ansiedade na escola com medo do Covid, tá? Quer dizer, é uma situação grave. E aí, o que que eu vou fazer? Então, primeira dúvida, o que fazer, né? E aí, de repente, a gente tem que sentar com a equipe inteira, vamos pensar numa forma. Liga para essa família, explica todos os cuidados que nós vamos ter com álcool, barreira de distância, uso de máscara, e a gente vai dividir com a família, se é mais importante a criança ficar em casa ouvir. Muitas vezes a criança veio, e ao invés de 12 atendimentos por dia, eu tinha 5, mas eu chegava exausta. Por quê? Porque a gente teve que ter ideias, dividir essas ideias, dividir a responsabilidade, pensar em novas formas. Então, primeira coisa para lidar com esta ansiedade, né, que é uma ansiedade normal que pegou todo mundo. Eu acho que entender o tanto que as coisas são importantes para a gente, tá? Então, primeiro, acho que hoje é o dia do resgate, tudo que eu já falei nos outros anos aí. O trabalho é uma coisa importante. O trabalho faz parte da nossa identidade. A hora que você fala assim, não, eu vou trabalhar menos, né? Deve ter tido gente que no primeiro dia falou, puxa, vai ser até legal, né? Eu vou ter um descansinho. Lê do engano, né? Não, a gente vai trabalhar nessas regras. Aí a gente teve que aprender regras novas. Bom, acabou o descanso no segundo momento, né? Na segunda hora. Então, a primeira coisa é entender o tanto que o trabalho é importante para a gente, o tanto que o trabalho de cada um, de todos os funcionários da prefeitura, sem distinção, é importante para todo mundo. Dividir essa angústia com o seu par. Eu acho que a primeira coisa, divide mesmo com o seu colega. Olha, eu estou preocupado, me dá uma ideia. Quantas vezes no posto de trabalho, né, seja no CAPS, na clínica, a gente se reúne, olha, peraí que nós estamos precisando dividir essa situação. Como que a gente vai viabilizar isso? Tudo, né? Então, reconhecer, dividir. A gente tem que perder o medo, né, de expor a nossa opinião, sabe? A maneira como você pensa em lidar com isso.
ter a humildade de ouvir a opinião do outro, certo? E aí a gente tem que trabalhar também com a sensação de confiança, né? O outro não tá aí para te passar uma rasteira, não tá aí para impedir que você trabalhe, às vezes ele está tentando te proteger. Às vezes vem uma determinação que você não concorda, tá? Você vai ter que ter o direito de manifestar-se, mas ao mesmo tempo entender que essa determinação vem porque teve outra determinação e que em sã consciência ninguém quer ferrar com você, não é assim, entendeu? Sem politização. Então, a gente vai ter que ouvir, 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 manifestar, dar ideias. Isso alivia muito a nossa ansiedade também. É o poder abrir-se e reconhecer que ela existe, né? Com certeza, Délia. Eu acho que essa troca mesmo, né? Poder ter um momento, né? Estar com as pessoas com as quais a gente trabalha, ou a gente tem convivido em casa ou no trabalho, e ter esses momentos de falar como é que a gente está se sentindo, né? Se colocar mesmo, colocar tudo isso para fora, né? Compartilhar, dividir esses momentos, eu acho que é essencial para a gente poder e falando a respeito, trabalhando isso e superando, né, essa questão mesmo desses sentimentos, dessas incertezas, de tudo isso que a gente está vivendo. E ainda assim, né? Nessa pandemia ainda teve mais uma questão que para mim foi, né, emocionante, né? Olha que chique. E ao mesmo tempo preocupante, né? Na área médica, principalmente, eu acho que tudo que a gente sabe de Covid, a gente aprendeu durante. Não se sabia nada do que ia acontecer. Na realidade, a gente já teve pandemias, e aí cada um teve que lembrar, ó, lembra da epidemia de meningite em 1970? Lembra, né? O que a gente traz de lição? Mas essa troca da gente entender, e de novo vem assim, de que nenhum ser humano vai funcionar legal isolado, que a gente depende um do outro. Que é essa uma outra questão da gênese da ansiedade no ser humano, né? Existe um momento no desenvolvimento infantil que o ser humano percebe que ele depende do outro, né? Então, assim, ele não é a mãe grudado. O bebê é um, a mãe é outra. Então, ele depende de mais um ser humano para ter conforto. E aí tem um momento do amadurecimento da gente que você acorda assim, olha, eu dependo de outras pessoas, né? Não agir por mim mesmo e pronto, acabou, né? Não tenho esse poder. Aí a primeira questão do ser humano é, puxa, que chato, né? Eu não mando nada. E aí, se a gente for esperto, é assim, puxa, que legal. Quantas boas surpresas a vida me reserva quando eu percebo que eu não tenho essa onipotência, que eu dependo, né? Eu dependo de você, que depende de mim, que a gente depende de cada um que está assistindo. E aí a nossa ansiedade diminui, porque eu não sou detentora de todas as boas ideias, de todos os conhecimentos, de toda a possibilidade, né, de solução. Que chato e que maravilhoso, né? Eu posso ter a ajuda de muitas pessoas. Isso é bom pra caramba, né? Assim, os outros seres humanos estão aí para me dar um apoio. Puxa, que legal, né? Quanto a gente pode ter aprendido nesse momento. Eu acho que é isso mesmo. E às vezes, Adélia, a gente realmente pratica isso, né? A gente acha que a gente tem que saber tudo. Não, eu tenho que ter todo o conhecimento, conhecer tudo dentro da minha área, né? E acaba centralizando um pouco, né? E isso gera muita ansiedade. Então a gente tem que delegar mais, confiar mais no outro, né? E ter essa consciência de que eu não consigo saber tudo sobre a respeito de tudo dentro da minha equipe, da minha área. A gente procura esse conhecimento, mas a gente não tem todas as habilidades que a gente gostaria de ter para desempenhar, né, tudo dentro desse trabalho. Eu acho que isso realmente acontece bastante. Então, assim, vamos pensar, graças a Deus, né? Olha, o mundo é grande, tem que ter lugar para todo mundo. Quer dizer, tem que ter o espaço do outro, né? E assim, quantas coisas, né? É um momento de crise. Eu acho que a gente não pode, né, ser poliana, dizer, nossa, isso veio para o bem. Não,
veio, é um momento de crise, vamos lidar. Mas também eu não posso ser negativista. Quantas coisas nós aprendemos nesse período? Quanto que a gente teve que repensar na maneira como a gente se organiza, se relaciona, como a gente organiza o nosso tempo, né? E a gente tem que aproveitar o momento, não adianta, tá? Tem as questões até espirituais, né? E isso é outra coisa importante, né? Você manter algum contato com a espiritualidade, seja a maneira que for, seja a maneira, se você tem uma religião, se você tem um contato íntimo com Deus, com o divino, com uma força criadora, o que quer que você acredita, isso também te ajuda a diminuir essa ansiedade, tá? A gente tem que repensar os nossos referenciais, né? E isso também é uma coisa muito importante. Certo. Eu acho que é isso mesmo, né? Você está falando dessa questão, então, de como a gente lidar, né, com as situações atuais, buscar nos pares mesmo, buscar compartilhar mais, né, com as pessoas. Enfim, eu acho que essa questão mesmo espiritual é importante, né? Eu acho que ela nos fortalece em alguns momentos, então acho que isso é muito individual, mas eu acho importante também, né, que as pessoas busquem isso. Tem mais alguma coisa assim, Adélia? O que você acha, que mais a gente poderia fazer, né, tentar buscar para superar esse momento aí? Existe mais alguma forma da gente ir Eu lidando com isso, né? Sim, ó, eu acho que existem várias medidas, né, para o ser humano superar esse momento. Então, primeira coisa, é um momento diferente e a gente vai ter que repensar em conjunto. Legal. É um momento diferente e eu vou ter que me adaptar, descobrir formas novas, tudo. Ao mesmo tempo, tá? Que isso é o legal. Não dá para chutar o balde, entendeu? Isso em todos os níveis, certo? Vamos começar assim. Adultos, tá? Adultos em fase produtiva, né? Teve alguns que precisaram ficar em casa, certo? Bom, então a gente vai pôr assim, ó, você precisou ficar em casa? Então entende que é contingenciamento, não é férias, tá? Vamos ver o quanto você consegue se manter próximo do seu trabalho, o quanto é possível, se online. Vamos conversar com as suas questões trabalhistas, isso é importante, tá? Manter a sua homeostase. Então, eu vou manter algumas horas de trabalho assim. Não, eu estou num afastamento mesmo. Quais os meus direitos, quais as minhas possibilidades? Trabalho. Manutenção das suas atividades de vida diária, né? Hoje eu tô bonitinha, fiz maquiagem, tudo, né? Vou botar a cara aqui. Não tô fazendo isso dentro de casa a todo momento, mas não dá para ficar de pijama o tempo todo, por mais que seja uma tentação. Existe uma questão que está ligado, não é uma vaidade simples, é a sua integridade pessoal. Então, vamos manter os cuidados consigo. Bom, alimentação. A primeira semana parece férias, né? Então, aí também, vamos chutar o balde, vamos comer pipoca, cachorro quente, né? Ô, delícia. Tá. Então, vamos tomar cuidado. Por quê? Porque se eu tiver com uma sensação de uma ingesta copiosa, ou seja, eu enfiei o pé na jaca 25 horas por dia, além de eu ter gasto todo o meu dinheiro em comida, o que não é adequado, eu vou sentir o estômago pesado, eu vou ter alteração de glicemia, hipertensão. Quer dizer, não é porque a pessoa não está trabalhando na sua plenitude ou está aprendendo coisas novas que ela vai se destruir. Ela tem que manter a sua homeostase, entendeu? A gente tem que tomar cuidado para o isolamento, para a pandemia, não te levarem para uma sensação de que você está em outro planeta. Porque no planeta onde você está, as suas desregras te atingem sim. Tá? Você tem que saber qual que é seu direito trabalhista, você tem que se alimentar direito, você tem que manter uma rotina, porque pode ser que seu empregador te ligue dizendo eu preciso de você amanhã às 7 horas da manhã.
Então, aí a gente já extrapola para o uso de bebida alcoólica, por manter a sua produtividade, por um monte de coisa. Sono, mesma coisa, tá? Lembra que a falta de horas adequadas de sono é gatilho para todas as doenças mentais, para descompensação. Então, eu estou afastado, eu estou contingenciado, ou eu estou isolada, ou eu estou trabalhando de uma maneira diferente. Não, mas eu preciso manter um tanto adequado de sono. Eu preciso manter uma rotina. Não é aquelas férias que eu vou dormir todos os dias às 2 da manhã, acordar às 10, porque isso vai desregular o meu relógio biológico, eu vou ficar mais ansiosa, porque vai demorar para eu retomar minha vida, tá? Contato com as minhas crenças, o contato com a crença na possibilidade no futuro. Então, assim, eu vou ter que fazer um exercício para me lembrar que eu não estou na véspera do final do mundo, nem para o bem, nem para o mal. Tá? Essa é a minha vida, eu tenho uma realidade, eu tenho que mantê-la, com responsabilidades e bônus disso. Quem é idoso? Tá? Eu até fiz uma colaboração para um artigo no jornal, as mesmas coisas. As regras de isolamento são maiores, não porque você condenou a morte, mas porque você está com a perspectiva de vida. Então, aí a gente vai ter que ver o que é a perspectiva de vida do idoso. Vai ter que ter uma colaboração de quem é mais novo, que vai desde ouvir as opiniões deles, ver quais as possibilidades de que esse isolamento seja o mais confortável possível e sem que a pessoa perca o contato com a realidade dela, tá? O contato com as manifestações sociais. Então, teve idoso aprendendo a lidar com a rede social para conseguir entrar em contato com o amigo dele. Porque só o filho não é suficiente, ele tem uma rede social própria, tá? Nesse momento, às vezes, dá até medo de dizer isso, mas a gente vai ter que pensar. Uma coisa era o primeiro mês, a gente já está com mais de 100 dias. Então, quem sabe álcool gel sem excesso de proximidade, máscara, 1,5 metro de distanciamento, tá? Mas não dá para deixar de ver o vulto. Não é por aí, tá? O ser humano não existe para viver isolado. Então, tem que ter um isolamento social dentro das regras. Porque todas as vezes que se falou em isolamento vertical, se a gente prestar atenção, foi dito assim: grupos de risco isolados até o final da pandemia. E isso é verdadeiro. Mas a gente vai ter que respeitar algumas regras palpáveis de isolamento. E não achar que vai dar para entrar embaixo do colchão e se cobrir. Tá? Da mesma forma, contato com a espiritualidade, que é importante, contato com a sua cultura, né? Então, eu vou contar um segredo para vocês. Estou de férias numa cidade a 150 quilômetros de Bauru. Eu estou em Ouro Preto, né? Que é minha cidade natal, né? Que eu morro de saudade. Não fui visitar minha tia, tá? Mas a gente se comunica pelo WhatsApp, em áudio, tá? Fui visitá-la uma vez com máscara, álcool, distanciamento, prometendo que não ia ter beijinho. Oiê, passei aqui na frente da sua casa, tô aqui, tá? A gente está vivo. Acompanhar a missa, o culto pelo Facebook, tá? Então, os idosos manterem, né? Tem grupo no Facebook de troca de receita de crochê, gente, isso é maravilhoso. Então, é importante manter essa sociabilização. Crianças, que são o outro extremo, tá? As mesmas questões. Não dá para tirar todo mundo da vida. Então, vamos acordar cedo, tentar fazer a atividade da escola, colocar as suas dúvidas. Quer dizer, a gente não está num veredito de morte, a gente está procurando a vida. Horário de alimentação, horário de sono, porque isso diminui a ansiedade, esse contato com a vida e com a regra possível, entendeu? Isso ajuda, são as nossas medidas. Não dá para sair chutando balde, ó, nada mais vai dar certo. Não, tudo vai dar certo. Mas eu também preciso ouvir quem é especialista, o que ele me disse, tá? E vamos em frente, né? Aprendendo.
Com certeza, Délia. Muito bacana. Eu acho que realmente a gente tem que pensar em todas essas questões, né? Do isolamento, a gente ter realmente o equilíbrio, né? Nada de uma forma muito radical, muito extrema, eu acho, né? Sim. E aí você falou de várias coisas super importantes para a gente repensar mesmo, né? De como a gente está se comportando frente a tudo isso. E aí uma das as pessoas estão participando aqui com a gente, né? Reforçando tudo isso que você está falando, e uma pessoa perguntou o seguinte: quando é o momento de buscar um tratamento porque a ansiedade está atrapalhando? Primeira coisa, né? Toda situação ansiogênica, vamos imaginar uma situação ansiogênica. Você vai ter um estado de alerta que te mobiliza para agir. Perfeito. Hora que você se sente paralisado, eu não sei o que fazer, eu não consigo. E essa paralisação, ela vem acompanhada de uma sensação física, aquela angústia que você sente, um aperto no peito, tá? É hora de procurar ajuda. Hora que você não consegue dormir, não consegue manter o seu horário de alimentação, é hora de procurar ajuda, tá? Toda situação, ela tem um momento de resolução, tá? Pode não ser a resolução que eu quero, mas é uma resolução. Vem um relaxamento. Você pode não ter ido bem numa situação, numa entrevista de emprego, você pode ter feito uma comida que ficou uma porcaria e todo mundo riu disso. Mas vem um relaxamento, resolvi. Se esse relaxamento não vem, se essa tensão é persistente, é hora de procurar ajuda. Eu não tenho certeza se essa pessoa vai precisar de medicamento ou não. Às vezes ela vai precisar de conversar e um auxílio profissional para ter uma direção. Mas é hora de procurar socorro, sim, tá? Bacana, eu acho que é isso, né? As pessoas têm que tentar ter essa percepção, né? Realmente tenho nesse momento que buscar uma ajuda, né? Eu acho que isso tem que acontecer mesmo. Outra colocação aqui, né, de quem está participando é assim: as crianças têm me preocupado, tenho recebido muitas queixas, né? E aí, como é que fica? Você já falou um pouquinho, mas como é que você entende que as crianças elas estão vivendo esse momento, né? Dentro de Bom, casa, a questão mesmo de tudo virtual, né? A distância. Eu vejo pelo então, meu filho, por exemplo. Meu filho, ele está, né? Ele fica na aula virtual dele lá, online, das 8 da manhã, para um pouquinho para almoçar, até 3h15 da tarde. Aí termina, ainda tem tarefa para fazer. Então, eu tenho sentido o meu filho, por exemplo, ele está muito cansado, nitidamente cansado, né? Ele não vê a hora de acabar as aulas. E eu percebo também que a atenção dele já não está tão focada, tem hora que ele brinca muito em frente ao computador, né? Então, eu não sei se é isso que a pessoa quis colocar aqui quando ela disse as crianças têm me preocupado, tenho recebido muitas queixas, mas pode ser nesse sentido também, né? então, eu acho que assim, é nesse sentido também e outras coisas mais, Val. Eu também estou muito preocupada com as crianças. Então, e aí, de novo, né, eu vou passar a preocupação para os pais, porque a gente é o momento que a gente vai ter que se mobilizar em conjunto. Então, primeira coisa, já é uma preocupação de há um tempo o tanto que eles vinham ficando em telas, de modo geral. E agora a possibilidade de contato com o mundo é através da tela. Então, a gente tem visto a criança desmotivada ou motivada com jogos excessivamente de ação e violentos, que isso tem interferido, desatentos ou atentos em coisas muito restritas, com uma visão um tanto quanto distorcida de mundo. As crianças ou indo para um polo extremamente passivo ou ficando muito agressivas, tá? Bom, de novo, a gente vai ter que se virar nos 30, tá? Eu acho que a primeira coisa tudo tem que ter um limite e a gente não está vendo tão cedo o final dessa situação. Eu acho que a gente vai ter que manter, né, estimular, manter a hora de aula,
manter hora de sono, de alimentação, mas a gente não está podendo ser simplista. E aí eu vou pôr uma coisa adeliana, tá? Que aí acho que vale aqui. Nós estamos aprendendo em conjunto. Eu acho que vale a pena ligar para a escola dos filhos, né? E repensar os horários de aula, certo? E sabendo já que todos terão um prejuízo. A gente vai ter que conversar isso, ver quais são os objetivos, né? Na escola de um dos meus filhos teve uma reunião virtual para a gente discutir o que a gente está esperando desse momento. Eu não tenho a mínima noção de ensinar física para o meu filho. A mínima, tá? Eu precisaria de um professor particular para mim, ok? Dá para acompanhar a tarefa, mas as coisas têm que continuar, mas isso não é o mais importante. Então, se eu cheguei à conclusão que isso não é o mais importante, ou a gente vai reduzir o ritmo, ou aumentar o número de explicações, ou aumentar o número de contatos onde o professor vai conversar, eu acho que vai ter que vir ideias. Uma outra coisa que me preocupa muito, tá? E aí, um dia vem uma orientação, outro dia vem outra. Atividade física. Os nossos filhos estão precisando. Tem dia que eu sugiro, morrendo de medo, mas eu tenho sugerido. Os meus filhos eu não sugiro, eu abro a porta, dou um chute na bunda e empurro para fora, tá? Mas é assim, ó, vai pôr máscara, vai pôr face shield e vai dar uma volta no quarteirão, vai caminhar porque está precisando desse contato com o ar. Ah, mas na hora que vai ter contato, pode contaminar, chegou em casa, tá? A minha casa tá montada com aquele... Um dia pode, um dia não pode. Transmissão voltou agora. Probleminha Certo. aqui, não sei se para vocês parou também, agora retomou. Então, Desculpa. eu estou falando assim, da necessidade que eles têm de atividade física. Eles têm uma necessidade, tá? Até para organização mental. Senão, não se organiza. É uma coisa que eu tenho pensado, né? O contato com música, com outras coisas que diversifiquem, tá? Não consegui fazer eu tenho um adolescente e um adulto, pensar em algumas coisas como meditação. Quem tem criança às vezes consegue mais ajudar num alongamento, mas de novo é uma sobrecarga para pai e mãe. E eu acho que essa troca entre pais que é importante, porque às vezes um vai ter uma ideia, né? Dependendo da sua possibilidade. Eu tenho uma amiga que todos os dias ela sai para dar uma volta de carro com a filha. Ela teve essa possibilidade. Depois saía para dar uma volta no quarteirão, caminhar, olhar, volta, toma banho, mas isso é necessário. Ah, não, eu tenho um quintal grande, né? Vamos trabalhar com coisas manuais, pintar, fazer um artesanato, fazer coisas diferentes. Eu tive esses dias um paciente no consultório, eu achei lindo assim, o momento de crescimento da família. O menino é autista e a gente tem tido muito problema com o autista leve, porque ele tem uma inteligência legal e às vezes o professor não consegue afetivamente entender que o tempo dele é outro. E aí eu tive que conversar com o pai e a mãe, ó, se para o meu filho o tempo já é restrito, você imagina para o seu, né? A não ser que ele se apaixone por uma coisa. E aí o pai me contando que ele evoluiu muito melhor em momentos que falou, olha, já estou percebendo que você não está prestando atenção, larga. Larga, vai dar uma volta, não no sentido pejorativo, não estimulando a procrastinação, mas dando outras possibilidades, tá? E aí tem coisas legais que a gente vai perceber, né? Tem aquele filho que gosta de cozinhar, aquele filho que gosta de limpar, aquele filho que cuida do cachorro. Cada um vai ter sua habilidade, mas está preocupante sim, tá? Outra coisa, com adolescente e criança, uso adequado de rede social, que isso também me preocupa, tá? Então, primeiro, a gente vai ter que estar atento com o que eles estão ouvindo. Eu acho que vamos estimular o uso de rede social para conversa, contato humano. Oi, como é que você tá com um amigo, né? De preferência um amigo conhecido, né? Eu já fui entusiasta de conhecer pessoas ao redor do mundo, mas ando meio assustada com isso. Acho bom pai e mãe ficar de olho.
Ao mesmo tempo, ajudar a criança a selecionar as informações, né? Se a gente não tomar cuidado com algumas redes de televisão, só deve estar eu e você vivo. Tá todo mundo morto e a gente não percebeu ainda. Então, não é assim, filho, ó. Tem como prevenir, tem como cuidar. Caso pegue a doença, tem como tratar, tá? Não estou dizendo que é para não cuidar, mas a gente não tem que o tempo todo pensar num veredito de morte. A gente está aqui pensando na vida. E evitar conteúdos excessivamente violentos, aí é o básico de sempre. E rezar para as mães terem essa disponibilidade, gente, porque tá difícil. É a carga dobrada, assim, muito, muito, muito. Eu não, acho que isso responde mais ou menos, né? Sim, sim. A gente sabe, você está falando da carga redobrada das mães, né? A gente sabe que não é fácil também dentro das casas, né? As pessoas voltaram a se aproximar uma das outras, elas estão se relacionando de outra forma, né? De repente, aquela criança, você percebe que ela já é uma adolescente, né? E no dia a dia corrido que a gente tem, a gente nem percebia isso. Então, é legal essa proximidade, eu acho que isso é muito rico mesmo. Mas isso também gera alguns conflitos, né? Às vezes, dentro das casas. Muitos. Olha, eu duvido que todas as famílias tenham passado redondinho. Aliás, eu vou ser bem sincera. Eu duvido que não tenha tido pelo menos um quebra-pau, tá? Pelo menos na minha casa teve. Eu acho que assim. E eu acho que aí, então, é a gente lidar com as nossas possibilidades humanas. Possibilidade humana, para mim, é um termo melhor que impossibilidade. Então, eu vi um texto, chavãozinho, no Facebook, que eu achei maravilhoso, que diz assim: não se preocupe se ao final da pandemia você não aprendeu uma língua nova, não escreveu um livro e nem fez um bolo maravilhoso. Porque eu não sei quantas coisas você teve que dar conta. Então, eu acho que a primeira maneira das famílias não se matarem e de eu entender a impossibilidade do outro é eu começar a lidar com a minha impossibilidade. Então, na primeira semana, né, a gente cozinhou em casa, arrumou tudo, né? Ai, que legal, a gente está sozinho, mesmo trabalhando, né? Tem aquela energia, a gente precisa. Aí, de repente, você não está mais afim. E aí tem aquele dia que você fala, ó, hoje vai de delivery ou vai de pão com presunto, porque eu não tô dando conta. Não é nem assim, ó, hoje, por mais que essa não seja a melhor alimentação, eu preciso de uma pausa. Entendeu? E a primeira semana todo mundo acordou, esticou a cama, e aí teve aquele dia que falou: bom, hoje larga. Eu respeito, se eu me respeitar primeiro, que tem aquele dia que eu não tô afim, vai ser mais fácil eu respeitar o outro, porque todos nós vamos ter algum momento de tristeza, de perda, seja perda concreta ou medo da perda, sabe? É a questão mesmo do reduzir, né? Tô vendo a Simone colocar aqui, né? O não cobrar-se tanto, é exatamente isso. A gente tem que ver as nossas possibilidades e também respeitar a possibilidade do outro. Às vezes tem aquela pessoa maravilhosa que aquele dia ela assim, ela não tá afim, sabe? Ela não tá dando conta, ela precisa lidar com pequenos lutos dela, né? Nós tivemos pequenos lutos diários aí, né? É a academia que eu não posso ir, é aquele amigo que eu não vejo. Não, que legal, dá para me comunicar. Perfeito. Mas não é todo dia que a minha resiliência está no nível máximo. Então a gente vai ter que entender. Então vai ter mãe que vai ter que virar e falar: para eu dar conta, a cama vai ficar desarrumada e aí tudo bem, é o que deu, tá? É o que deu. Se perdoa por ser humano, né? E vamos em frente. Eu acho que é isso mesmo, né? Essa questão de não se cobrar mesmo, né? De ser mais flexível, mais light com as coisas, né? Então, aceitar as coisas de outra maneira, né? Não, a gente tinha, assim, uma concepção de tudo muito certinho, organizadinho, né? Tudo dentro de uma rotina muito estabelecida. Então, isso não acontece mais, né? Então, a gente tem que saber como lidar com tudo isso e aceitar, se aceitar, né? Frente a essa Eu acho situação que também. até a gente vai repensar algumas coisas, né? Que assim, é possível a vida dentro dessa desorganização. Não estou estimulando, tá? Mas é possível, até seus conceitos pessoais, né? Assim, a gente pisa no tomate enquanto mãe, nem sempre você tem as melhores atitudes,
mas você teve a atitude que você estava tentando dentro do possível. Pedir desculpa, voltar atrás, tem várias coisas, e às vezes falar, olha, desculpa, hoje eu não estou dando conta, não. Ou então, não estou dando conta e estou feliz, tá? Fazia um tempão que eu não tinha um tempo de ficar na frente da televisão com marido e filho. E ontem, antes de ontem, eu me vi assim, vendo série. E aí o Nilson me diz assim, tô de férias, tô com fome. Eu falei, hoje o almoço é tapioca. Chique, tá? Fiz a tapioca rapidinho, mas depois do último episódio. Agora a gente tá curtindo, toma um leitinho, tá? De vez em quando a gente precisa dessa pausa. Faz parte da vida. Então, é viver momentos diferentes, né? Momentos gostosos também que a gente acabou deixando para trás porque não tinha tempo de fazer dessa forma. Eu acho que é Isso não... resgatar, né? Esses momentos são extremamente importantes e deliciosos, eu acho também. E Essa ainda coisa assim, de não... estar com as pessoas que a gente ama, de viver situações diferentes, eu acho que é muito saudável nesse momento, né? Muito Sim. saudável. E aí, assim, isso não destrói o ser humano competente que você é, né? Vou te falar um motivo de uma ansiedade minha, tá? Isso é pra gente que é possível, né? Eu tô muito preocupada com as crianças que acho que teve um momento em Bauru que foi muito bom, tá? Em que as crianças iam para a escola cedo e tinham um projeto à tarde, uma atividade física, com alguma atividade intelectual ou reforço escolar, tudo. E, de repente, a minha preocupação maior nesse momento são com essas crianças que perderam esse recurso, que moram em ambientes, às vezes, de 20 metros quadrados, que está todo mundo sufocado ali dentro. Então, eu acho que vai estar na hora, né? Esse aí eu estou lançando um desafio aí humano, da gente ter um pensar comunitário, que seja um contingenciamento, a gente divide em grupo A, B, C, D e E, e de determinado horário, cada criança vai ter acesso a algum profissional, escola, alguma coisa, mas eu acho que a gente vai ter que pensar comunitário com a população em situação de risco. E isso é uma coisa que me angustia, tá? Muito, muito, muito. Com certeza, Délia, eu compartilho disso com você. Eu acho que a gente já está mudando isso, né? A gente tem um olhar mais coletivo, né? Pensar nas pessoas que não têm, infelizmente, as mesmas possibilidades, ou as mesmas facilidades que outras, às vezes, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, sim, e eu acho que tem que se movimentar para ajudar essas pessoas, né? De uma forma mais coletiva. Acho Sim, que isso é importante. eu acho que assim, houveram vários movimentos, né, em Bauru. Há igrejas variadas, iniciativas particulares. Tem um promotor que eu sou fã dele, que é o Dr. Enilson, né? E aí eu tenho um amigo, Ricardo, que está junto com ele no Corona Vida. Mas eu acho que a gente vai ter que pensar muito intensamente nisso. Vai chegar um momento que essas crianças vão voltar para a vida, né? Isso está mais ou menos previsto. E aí, mais do que nunca, vai ser necessário recurso coletivo, né? Que vai desde máscara, álcool, material escolar individual, espaço, possibilidade. Então, isso eu acho que a pandemia vai ter que provocar em todo mundo, um pensar coletivo mais intenso. Essa ansiedade eu não gostaria que baixasse. Eu acho que a gente vai ter que se sentir desconfortável com isso. Eu sei que sai até um pouco do propósito, né? Mas ter um pensar coletivo um pouco diferente. Existe um grupo, né, que eu faço parte, que é o Bauru contra o Covid, que eu achei inicialmente que era uma iniciativa legal, e me preocupa quando vira um festival de acusação, que assim, fulano abriu, fulano... Oh, calma, vamos lá, é a maneira que o fulano arrumou para se organizar. Então, uma outra coisa que diminui a ansiedade de modo individual, quando a gente para ouvir o outro. Às vezes o outro está tentando e eu estou com o meu ouvido fechado para a iniciativa dele. E a gente deve ter percebido isso desde o nosso trabalho, né? Quando a gente vem cheio de crítica para o colega, e eu falo, não, pera, eu estou tentando de outra forma.
Ó, que bobagem que eu estou fazendo. Deixa eu parar e ouvir o outro, entendeu? Então, esse ouvido aberto para a solução do outro, a gente vai ter que ter também, né? É muito importante isso. Com certeza, Adélia, né? Esse ouvir, estar aberto, né? Atento ao outro. Eu acho que a gente tem que resgatar. Se a gente não tem isso como prática no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente tem que passar a ter esse comportamento de uma forma mais efetiva, para que a gente consiga, então, realmente ajudar o outro de alguma forma e nos ajudar. Quando a gente ouve, o outro nos escuta também, a gente também precisa ser ouvido. Eu acho que é uma troca bem bacana aí que deve acontecer no trabalho, na vida da gente, com a família, né, de uma forma geral. Eu acho que, assim, basicamente é isso, né? Se eu quero confiar no outro ser humano, se eu quero estar menos ansiosa, entender a minha não obrigação de resolver tudo, né? Olha que chique. Então, eu também tenho que ouvir a contribuição que o outro tem para me dar, né? Ah, mas não é do jeito que eu quero. Bom, é claro que não é do jeito que você quer. São dois seres humanos diferentes, no mínimo, né? As pessoas são diferentes. Os trabalhos são diferentes, as possibilidades são diferentes. E aí, às vezes, o outro tem uma contribuição maravilhosa. E isso também é muito legal, a gente ouvir a maneira de cada um, né? Ouvir o que você tem para dizer, ouvir. A minha maneira não é a única possível, né? Existem outras maneiras e outras possibilidades. Ah, mas eu nem gosto tanto assim do fulano, não concordo com ele. Tá, mas tudo bem, eu não concordo, mas ele existe. Então, quem sou eu para ter essa determinância? Tem tempo para tudo, tá? Não vamos também ter a expectativa, né, de que se eu não toco o fulano, a gente não vai sair da pandemia grandes amigos, ok? Eu posso sair respeitando mais, que é isso também que a gente precisa. Ter um respeito maior com os outros seres humanos, com a sua cultura, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de resolver os problemas. Porque muito também dos sintomas de ansiedade vem com a sensação de que a minha integridade vai ser abalada. Como? Eu vou ser desrespeitada. E se eu respeito o outro, eu começo a acreditar, perceber no concreto, que eu também vou ser respeitada. Mas eu tenho que acreditar que eu não sou única. Eu tenho que respeitar a maneira de ser do outro também. Né? Sim, isso é importante, né? Essa questão de respeito mesmo. Respeitar as individualidades, né? As diferenças. Eu acho que é isso mesmo. Bom, Adélia, a gente, né, foi conversando aqui um pouquinho sobre essa questão, então, da ansiedade, do momento que a gente está vivendo. Você foi falando de uma maneira muito gostosa de como a gente lidar com esses momentos, tanto no trabalho como na nossa casa também, né? Pensar um pouquinho diferente, criar rotinas diferentes, mas que sejam rotinas, que a gente não perca isso no nosso dia a dia, né? Pensar, então, em formas para que a gente se sinta menos ansiosa, vamos dizer assim, né? Um pouco mais confortável com tudo isso que a gente está vivendo no momento. E aí, eu acho que você falou de uma maneira, muita sabedoria também, de como a gente está vivendo no ambiente de trabalho, como isso está refletindo no nosso dia a dia aqui, né? E fez a gente pensar que existem formas diferentes da gente poder enfrentar tudo isso nesse momento. E aí, não sei se você quer colocar mais alguma coisa, a gente vai terminando por aqui. Assim, eu acho que primeira coisa, né? O pensar coletivo, acho que eu queria que ficasse como mensagem, né? Mas que a gente só vai pensar no coletivo de maneira legal se antes, não de uma maneira egoísta, mas de uma maneira respeitosa, a gente pensar nas nossas possibilidades e impossibilidades, tá? Eu vou agradecer demais o convite, né? Preciso dizer que para mim foi uma superação, né? Eu adoro rede social para dar tchau para os outros, matar a saudade, mas tinha medo de dar um tremendo furo nesse momento, tá?
E agradeço assim, a possibilidade de participar, tá? Tô torcendo, vou tentar acompanhar as outras lives e sempre que vocês precisarem eu tô aqui, tá? Obrigada por me deixar Obrigada, fazer Dani. parte. Imagina, a gente que agradece de coração. Você sempre nossa parceira da Escola de Governo, né? Sempre vindo em vários momentos. Você já fez vários trabalhos com a gente, reflexões, palestras, né? E a gente sempre busca, né, o seu apoio mesmo, né? Todo esse conhecimento que você tem, enfim, você sempre agrega muito para a gente, né? Você tem, sim, contribuído demais, né? Para trabalhar algumas questões relacionadas à qualidade de vida, relacionadas à saúde mental mesmo das pessoas, dos servidores. Então, eu agradeço, né, por você estar com a gente mais uma vez. Eu acho que foi muito bacana esse momento, né? E aí, nas próximas quintas, nós vamos continuar, então, com o nosso hashtag Fique Bem na EGP, conversando um pouquinho sobre questões aí voltadas para essa questão da saúde mental mesmo, do equilíbrio, né? Então é isso, obrigada, viu, Adélia? Obrigada a todos vocês, né, por estarem aí participando com a gente. Até a próxima, então. Tchau, gente. Tchau.